Enfim. Enfim, gente. Ok. Quem eu tava falando? Quando eu comecei a simular, eu tinha muito medo de falar, porque eu era muito tímida. E principalmente na parte dos discursos iniciais, eu me tremia toda e isso ainda acontece. Era muito difícil para mim, sabe? Porque é muito tema, é muita coisa. Tem gente falando pra lá e pra cá e começa um debate não moderado. Você fica, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? E eu entendo como é que é ser iniciante no mundo das simulações, porque até os delegados que têm mais simulações hoje, 15 simulações na conta, um dia já estiveram no mesmo lugar que vocês. Então, a gente está aqui para auxiliar vocês, para dar apoio e qualquer coisa, qualquer dúvida mesmo, depois dessa mock, podem chamar qualquer uma das coordenadoras e da fundadoras no privado, porque a gente está aqui para apoiar vocês mesmo. Porque nós sabemos como é essa sensação e a nossa fundação é voltada para iniciantes. Tarsila, pode dar início? Aqui, gente, a gente vai começar a falar, dar uma introdução para vocês do que é uma simulação, de como funciona, para vocês não ficarem tão perdidos. É uma basezinha, mas vocês vão aprender melhor na prática. Daqui a pouco a gente vai ter uma mock também, então quem quiser participar, fica aí, porque vai ser bem legal. Enfim, dando início, a gente vai começar a falar da linguagem. A linguagem formal, clara e objetiva. Ok que essa linguagem formal, ela não é para todo mundo no começo, porque é uma coisa que você desenvolve. Você fizer uma simulação hoje, você tá meio ruim, na sua segunda vai ser melhor, na sua terceira vai ser melhor, e na sua quinta, sexta, sétima vai ser muito melhor. Então, não tenham medo de errar. É uma coisa que eu dou pra vocês. Se você errar, ninguém vai te julgar, entendeu? Porque tá todo mundo no mesmo nível que você. Tá todo mundo lá com medo de errar. A linguagem, é sempre recomendado você chamar outro delegado por delegado. Por exemplo, nós temos a delegação dos Estados Unidos. Se você xingar a delegação dos Estados Unidos, chamar os Estados Unidos de terrorista, você está xingando a delegação. Então não tem problema. Mas outra coisa é você xingar o delegado. Chamar o delegado, vamos supor assim, desculpa a palavreada, chamar o delegado de filho da puta. Desculpa. Isso já é inaceitável. Ou seja, a gente sempre chama os outros delegados por delegado dos Estados Unidos. Ou delegado da Argentina, delegado, não sei, do Paquistão. Assim, nunca chamem ele pelo lado pessoal, porque você vai estar representando o seu país. Você não vai estar como sua pessoa, entende? E também a linguagem formal é sempre bem-vinda. Por exemplo, você não vai chegar lá com uma linguagem de gírias cariocas do Rio de Janeiro. Não faz sentido. A linguagem formal é uma linguagem universal. Então, realmente são coisas que têm que ser respeitadas. Mas, como eu falei, é normal. Sim, a gente tem que falar em terceira pessoa. Exatamente. Que nem botou aí no chat. Terceira pessoa é essencial. Você não vai falar como se fosse pessoal, até porque a opinião não é sua, é do seu país. Entende? Mas como eu falei, é normal errar isso no começo. Se você errar, não fiquem com medo de ir lá e consertar. Você está fazendo um discurso, aí você vê que errou. Você pede para a mesa, posso reiterar meu tempo? A mesa provavelmente vai reiterar seu tempo e você faz de novo. Não tem problema. É uma coisa que realmente você pega com o tempo, mas é recomendado você ter uma linguagem formal desde o começo. Sobre a conduta, que no caso a gente chama de decoro, que é o respeito. A gente não pode chegar nas simulações xingando outro delegado, como eu falei, ou até saindo do controle, entrando em uma briga com gritaria, essas coisas. Sempre tem que manter o respeito. Porque vocês estão em um debate formal. Vocês estão num debate diplomático. Vocês são diplomatas, não crianças, que nem eu sempre falo. Então, é essencial vocês manterem esse respeito.
E qualquer falta de respeito nas simulações pode gerar alguma consequência depois. Tarsila, pode passar o slide. Então, normalmente, lá no comecinho da primeira sessão de simulação, quando mandarem o link para vocês no primeiro dia, algum delegado vai ter que pedir uma moção para início de sessão, ou abertura de sessão. A mesa vai perguntar, algum ponto da moção? Aí o delegado da China fala, moção para abertura de sessão. Vocês vão começar a sessão a partir dali. Vocês vão começar a abrir a simulação, a abrir os debates. Aí a mesa vai acatar essa moção, com certeza. Sem contar que a simulação, para ela começar, você pode pedir essa moção. Mas se a simulação não tiver a quantidade certa do quórum, ela não pode ser começada. O que é o quórum? O quórum é literalmente metade. Peraí. É uma delegação preside a maioria qualificada. Tipo, 2/3 das delegações tem que estar na chamada. Por exemplo, eu tenho 20 delegados, 2/3 desse. De 2/3 de 20 delegados, por exemplo, tem que estar na simulação. Senão não vai começar. Tipo, tem que estar pelo menos 10 pessoas na simulação para começar. Se tiver menos do que isso, não vai ter como começar a sessão. O quórum, que nem já falei, é a contagem do número de membros presentes. E, ok. Assim que vocês começarem a sessão, a mesa vai abrir a chamada para ver quem está presente e quem não está presente na simulação. E lembrando que para ganhar certificado tem que ter pelo menos 70% de presença. Mas aí surge aquela dúvida, né? Eu já vi muito por aí presente votante, não sei o que é isso, e realmente confunde, até um pouco tempo atrás também não sabia. Mas presente votante, literalmente, presente votante é quem vota. Por exemplo, eu estou numa delegação sobre, um comitê, no caso, sobre Guerra Fria. Tá lá Estados Unidos e China, que são delegações importantes, delegações Rússia, Estados Unidos, China, França, são delegações muito importantes. Normalmente fazem parte do dia 20, dia 5. Essas delegações que são o foco do comitê, elas normalmente têm que ser presente votante, porque qualquer decisão dentro do comitê, o voto deles vai valer mais. Ai, mas eu posso escolher ser presente votante? Posso. Sim, você pode. Só que é uma questão, tipo assim, se você for aos Estados Unidos e falar só presente, não presente votante, vai pegar meio mal, entendeu? Mas, tirando isso, quem for só presente não tem obrigação de votar em nada. A maioria é simples. Algumas moções, no caso, normalmente para pedir moções, necessitam da maioria simples do comitê. A aprovação da maioria simples. O que é a maioria simples? Seria metade do quórum mais um. Por exemplo, tem 60 pessoas na simulação. Metade tem que votar a favor, mais um. No caso, seria 31 pessoas a votar a favor. Menos disso, a moção não vai ser passada. Pode o slide, Tarsila. Gente, as dúvidas a gente deixa para o final, tá bom? No final vocês perguntam qualquer dúvida, Isso tá aí. bom? Para No esclarecer. finalzinho a gente vai ter uns minutinhos para dúvida. A lista de oradores. Sim. Assim que você entrar no comitê, ter a chamada, ter a abertura da sessão, algum delegado vai abrir o microfone e vai pedir moção para a abertura da lista de oradores. Ai, mas o que é a lista de oradores? A lista de oradores nada mais é do que a fila para os discursos. Vocês vão levantar a mãozinha de vocês aqui no Meet, tipo assim, e para a mesa vai aparecer lá uma lista de quem levantou a mão primeiro até quem levantou a mão por último. E a mesa ela vai seguir essa lista, que a gente chama de lista de oradores. A primeira pessoa da lista vai ser a primeira pessoa a fazer o discurso. Depois é seguida pela próxima.
e vai seguir a lista. É praticamente isso. Pode passar o slide. Ok. Os tipos de debate. Ó, gente, essa parte é meio complicadinha, até porque eu também não sabia um tempo atrás. Mas, enfim, debate não moderado. E lembrando que vocês vão usar esses tipos de debate alguma vez na vida de vocês. E vocês vão aprender melhor na prática. O debate não moderado, normalmente, a maioria das simulações tem. Sempre acontece. É um debate muito bom para vocês pouparem tempo. Porque nesse debate vocês não vão ter a moderação da mesa. Vocês não vão ter a mesa, não vão ter a lista de oradores. Vai todo mundo falar. Não vai ter ordem de discurso. Vocês só podem abrir o microfone sem pedir autorização e falar. Só que sempre mantendo o decoro. E lembrando que em um debate não moderado, que é um debate que não é moderado pela mesa, não pode ficar em silêncio. Vocês ficarem 3 minutos em silêncio, a mesa vai ter que interromper. Porque é um debate bem produtivo. Por exemplo, vocês estão no meio do documento e você tem 30 minutos para entregar esse documento. Alguém pede uma moção. Moção para debate não moderado de 7 minutos. Vocês vão lá começar a debater e fazer o documento bem rápido até dar 7 minutos, por exemplo. É um tipo de debate muito bom que sempre acontece. Aí tem o debate moderado. O moderado, ele já, ao contrário do não moderado, é moderado pela mesa. Tem a lista de oradores, só que a mesa ela vai decidir qual delegação vai falar primeiro. Praticamente isso. Tá, a mesa que decide. Tudo. Praticamente. Pode passar o slide. Tassilo. Tem o third table, que é quando vocês estão querendo fazer uma decisão muito difícil. Por exemplo, eu preciso dessa opinião de todas as delegações presentes. Preciso saber o que cada um ali pensa. Porque tá tendo um debate muito extensivo, não tá dando em nada, tá dando voltas e voltas e a gente não tá conseguindo resolver o problema. Aí vocês pedem um third table. Só que isso é só em ocasiões muito necessárias, porque é um debate que leva tempo. Porque a mesa, ela vai passar de delegação em delegação, dando discurso de 1 minuto. Não tem lista de oradores. Simplesmente ela vai chamar um por um pela ordem de chamada e vai falar que essa pessoa tem 1 minuto para dar a opinião dela sobre o assunto. Assim vai até terminar a lista de chamada. Realmente é uma coisa que vocês só pedem se vocês precisarem muito, porque vai gastar tempo. E tem o debate grega, que também é de opinião, só que nesse caso o delegado que pediu o debate grega, ele vai escolher a quantidade de discursos. Por exemplo, delegado da China pediu um debate grega. Quantos discursos? 5 discursos. Aí os outros delegados vão levantar a mão, quem quer discursar, e vai estar lá na lista de oradores da mesa, e a mesa vai pegar os 5 primeiros delegados que levantaram a mão. Normalmente é assim. E vai botar eles para discursarem. Até acabar. Pode passar os slides. Ok. Tá voltando um pouquinho para os debates. Vocês vão entender isso melhor na prática. Porque realmente, assim, eu falando vai ficar muito difícil de entender. Até porque o debate grego e o debate moderado são muito parecidos. Mas vocês vão entender isso melhor. Tipos de moções. As moções, para quem ainda não entendeu, são coisas que vocês pedem para levar um debate a um certo rumo. Por exemplo, moção para reconhecimento de delegação. É quando um delegado que não entrou no tempo, antes de fazer essa chamada, ele tem que ser reconhecido. Porque a mesa já fez essa chamada e o delegado não entrou. Algum outro delegado vai ter que pedir reconhecimento para a delegação. É isso aí mesmo. Algum delegado vai ter que pedir uma moção para reconhecer a delegação que não foi reconhecida e a mesa vai reconhecer. Isso só se o delegado não tiver chegado
a tempo antes da mesa fazer a chamada. E o delegado ele não pode discursar enquanto não ser reconhecido pela mesa. Aí tem a moção para abertura, fechamento e adiamento de sessão. A moção para abertura de sessão, que nem eu falei lá no começo, é para você abrir a sessão, primeira sessão. E o fechamento de sessão, vocês normalmente dão em breaks. Tem os breaks, que são intervalinhos para almoço, intervalinhos para vocês beberem uma água, irem andar, assim, porque é cansativo, simulações. E antes desses breaks, a gente tem que dar uma moção para fechamento de sessão. Adiamento, no caso, de sessão, desculpa. Assim, a sessão vai ser adiada para a próxima sessão, que vai ser depois do break. E o fechamento de sessão é na última sessão da simulação, no caso, que vai ser quando a simulação vai terminar. Aí vocês fecham todas as sessões. E sempre tem uma moção para isso. Tem a moção para alteração de tempo de fala. Caso vocês queiram discursar e ver que o teu discurso é muito longo ou muito curto, e ver que o tempo não vai dar, porque o tempo de discurso normalmente é 1 minuto, vocês falam para a mesa, moção para alteramento de tempo de fala. Ela vai ou aumentar seu tempo ou diminuir seu tempo, de acordo com o que você quer. Moção para votação, no caso, vamos supor, o documento está pronto, vocês têm que votar no documento antes de aprovar ele. Então, vocês pedem moção para votação de documento e ele é votado para aprovação. Mesma coisa com alguma votação de ideia, por exemplo, votação de proposta. Você teve uma proposta, está sendo muito discutida, no caso, e vocês vão ter que fazer uma votação. Moção para votação de agenda. Tem que apresentar também, no caso, tipo, o documento tá pronto. Vocês vão ter que apresentar e fazer a votação. Pode passar o slide. Tipos de pontos. Isso aqui sim são dúvidas. Dúvidas mesmo. Tá com uma dúvida? No meio da simulação, surgiu dúvida. Pede um ponto de dúvida. Não tem problema você interromper o debate. Só pede um ponto de dúvida. Por exemplo, que hora de a sessão? O documento já foi compartilhado no Drive? Posso pedir moção para isso? Sempre peçam moção de dúvidas se vocês estiverem com dúvidas. Não reprimam isso. Tem o ponto de privilégio pessoal, que é o ponto PP. Tipo assim, o ar-condicionado está muito frio, não consigo ouvir o discurso do delegado. Vocês falam isso, no caso. E tem o ponto de ordem. O ponto de ordem não é muito recomendado, porque normalmente você tira a autoria da mesa. O ponto de ordem é normalmente quando você relata algum erro da mesa, mas não tem problema você usar. Por exemplo, vai que a mesa é nova, a mesa nunca teve lá antes, e ela comete um erro, e um delegado percebe esse erro. Ele pede um ponto de ordem e aponta o erro da mesa. Mas isso é só realmente se a mesa tiver cometido algum erro. Mas não tem problema você chegar nela educadamente, tipo, mesa, eu não sei se você percebeu, mas tipo assim, chega nela educadamente e aponta o erro, mas pede um ponto de ordem antes. E sempre que vocês vão usar isso, eu mesma já usei muitas vezes um ponto de ordem, então pode passar o slide. As votações, que nem eu falei antes. Normalmente as delegações que são mais importantes têm um voto um pouco mais importante, assim, um voto que vale mais. Mas tem votos a favor, no caso, eles vão passar, delegado da China, você é a favor ou contra esse documento? Aí ele deve falar, sou a favor, sou contra. Normalmente é em debate à grega, se não me engano, ou em debate to table, se não me engano. Também tem como fazer isso. Mas as votações para documentos também são assim. E tem como você se você for presente, não presente votante,
tem como você abster de uma votação. Tem como você falar, não quero votar. Simplesmente, você vota se você quer. Mas se você for presente votante, já não tem como fazer isso. Porque você não tem a opção de não votar, entendeu? Pode passar o slide. Ok. Pontos importantes aqui agora. A crise. Uhum. O medo de todo delegado. Crise. Vocês estão lá discutindo, fazendo documento de boa. Aí do nada chega na tua tela a abertura da Globo. E a jornalista fala: vocês estão em crise. É uma problemática que surge no meio do comitê. É tipo uma bomba que taca no comitê só pra ferrar a tua vida. E vocês vão ter que esquecer de tudo que estavam fazendo antes. Vocês vão ter que largar o documento, largar toda a discussão que estava tendo antes, para focar somente na crise. Porque a crise tem um tempo para ser resolvida. Normalmente é 40 minutos, se eu não me engano. Pode ser mais, pode ser menos, dependendo da fundação. E vocês vão ter que fazer documento de crise, vocês vão ter que solucionar aquela crise no tempo específico. Pois é, delegados. Boa sorte para vocês na crise. Tem a sessão de tempo. Gostando do seu discurso, fazendo o seu discurso de boa. Vocês veem que o seu discurso não deu o tempo que a mesa deu para você. A mesa te deu 1 minuto, mas o seu discurso teve 30 segundos. Você pode ceder seu tempo. Por exemplo, obrigada pela atenção, cedo meu tempo à mesa, ou cedo meu tempo a algum delegado, por exemplo, delegado da China, que está pedindo tempo. Mas normalmente é recomendado você pedir, no caso, a sessão de tempo para a mesa. Botar o tempo para a mesa. Ela vai passar seu tempo para outro delegado. Direito de resposta e refutação. Assim, se algum delegado, por acaso, no discurso dele, citar você, citar seu nome, por exemplo, o delegado da Rússia citou no discurso dele o delegado da China. O delegado da China tem direito de resposta, porque ele foi citado nominalmente. E aí, ele pode pedir direito de resposta. Algumas fundações aceitam tréplica, que no caso é respondi, aí outra delegação para lá que vai querer responder de volta. Mas não são todas. Pode passar? Agora chegamos no momento final, momento das perguntas. Eu vou tirar um tempinho, vocês podem colocar aqui no chat, ou abrir o microfone e não tenham medo, por favor, sério. Eu tô aqui para ajudar vocês. Eu não sei se a minha explicação foi tão boa assim, não sei se vocês conseguiram entender. Então eu quero muito tirar a dúvida de vocês. Há alguma dúvida? Pode botar no chat ou abrir o microfone. Nenhuma dúvida? Nosso debate vai ser moderado? Peraí. Deixa eu abrir o chat. Nosso debate vai ser moderado? Então, o debate, normalmente, ele começa com a lista de oradores, que é um debate moderado. Tipo, a mesa ela vai escolher quem vai falar. Mas para ser um debate moderado mesmo, você tem que pedir uma moção para isso. Se eu falar que não entendi quase nada porque foi muita informação de uma vez, eu fui muito burra. Não. Normalmente em simulação realmente é muita coisa assim para você aprender em pouquíssimo tempo. Mas você vai aprender na prática. Confia em mim. A prática é muito melhor do que a teórica. Muito. E não se preocupem que a gente vai colocar os slides nos grupos também e as gravações vão ficar no Drive. Exatamente. Pode falar. Quem tá com o mãozinha levantada? Você falou para se referir aos outros delegados por delegado e depois falar a delegação dele, mas eu estou no Comitê de Jogos Vorazes. E tem alguns delegados que vão representar a Katniss, o Peter, o Hammett. Eu me refiro a eles pelo nome deles ou não sei?
Olha, no caso de delegações que são pessoas, você pode se referir a eles como o nome deles. Tipo assim, Katniss Everdeen. Não precisa falar exatamente delegado, porque delegação normalmente é quando você representa alguma coisa. Mas Ok, quando for se referir aos distritos, você se refere à delegação. Mais alguém quer falar? Com a mão levantada? Eu tenho várias dúvidas, na verdade. Primeiro, vai ter algo equivalente ao P5? Porque, como você tinha falado, são os países mais importantes, que geralmente eles são presente e votante. Mas como não estamos lidando com países, sim, com distritos, vai ter essa regra equivalente ao P5? Olha, normalmente tem essa regra no CSNU, porque é um comitê de segurança Mandatório. no comitê de segurança, no CSNU tem. E no ECOSOC nem tanto, porque é um direito das mulheres. Mas vamos supor, os países do Oriente Médio, eles têm que ser presente votante, porque a problemática está acontecendo lá, entendeu? Então, eles têm um poder de voto maior, pelo fato de o tema ser votado em volta deles, entendeu? Eu respondi essa pergunta? Sim, mas eu tô falando, tipo, vai ser determinado quais distritos vão ser assim, ou a gente vai escolher se Não, quer ser presidente? o CCJ não. O CCJ é diferente, não vai ter isso. Porque Ok. E outra coisa, vai ser 100% baseado nas Nações Unidas, porque, por exemplo, vai ter o órgão e tal, vão ter órgãos específicos dentro do universo, ou a gente vai falar, vamos requerir a Acnur para lidar com esses refugiados do distrito tal, ou vai ter algo bem específico dentro do universo de Jogos Vorazes? Olha, no Comitê de Jogos Vorazes, que é como comitê fictício que a Fundação criou, vai ser mais uma Assembleia Geral. É literalmente uma Assembleia Isso. Geral. É que, assim, o CCJ, a gente criou o comitê, certo? E no CCJ não tem nenhum tipo de critério em relação a comitê, a órgão da ONU, não tem nada. É por isso que a proposta é a reconstrução da nação, ou seja, vocês podem criar os próprios órgãos, entendeu? Vocês vão reconstruir a nação. Então, vocês podem propor criar órgãos, criar medidas durante os debates, e vai ser super interessante isso, vai ser super produtivo. Exatamente. Quem tá falando vai ser uma Assembleia Geral e vai ser tipo, Panem se reuniu pra fazer alguma coisa. Literalmente. Respondi essa pergunta? Respondeu. Então podemos colocar isso. Vai ter uma agenda, né? A gente vai ter um tempo a gente criar a agenda. Sim, aliás, a agenda é recomendável que vocês estejam com a agenda pronta antes da simulação. Mas, se vocês não conseguirem fazer agenda, vocês podem fazer na primeira sessão. Mais alguma pergunta? Não? Tem uma no chat. Ah, sim, vou abrir o chat agora. Quando estiver na simulação, a gente coloca a delegação como nome? Sim. Vocês entram no Google de vocês e coloca lá o seu nome, o nome da sua delegação, e normalmente as pessoas colocam também a foto da bandeira, como foto de perfil. Tem uma questão, voltando para isso. Essas pessoas que têm duplas de distrito, como é que vai funcionar a dinâmica para as pessoas? Porque somos duplas, correto? Porque, tipo assim, olha, a gente vai se referir aos delegados do CCJ, por exemplo, assim, vou criar um nome aqui agora que nem existe no CCJ. Delegada Júlia do Distrito 7, por exemplo, assim, entendeu? Aí, se for falar a dupla dela, eu vou falar delegada Joana do Distrito 7, entendeu? Aí ela vai colocar o nome dela, como o nome dela, mais o distrito. Aí a gente vai se referir ao delegado como o nome e o distrito, para não confundir. Porque realmente falar, delegado do Distrito 7, pode ser qualquer uma das duas, entendeu?
Sim, sim. Entendi. Deixa eu ver. Pode criar limitações, tipo, sobre exportação da matéria-prima. Olha, Laís, você consegue responder isso aí? É como eu Mas falei anteriormente, né? Tudo vai depender da questão do debate. Então, assim, Panem está destruída. Então, vocês precisam reconstruir. Consequentemente, é possível sim criar essas restrições, porém, é aquela questão. Se todo mundo vai concordar, né? Pois é. você tem que tomar cuidado para não começar uma nova guerra aí, né? Exatamente, porque a Exatamente. intenção é criar Tem que ser- paz. Isso, o objetivo é a paz. Vocês não podem criar outra revolução, pelo amor de Deus. Sim. Pode falar, que com a mão levantada. Ainda sobre a coisa das duplas, a gente tem que concordar nos discursos, nos documentos oficiais, ou a gente pode, ter visões completamente diferentes do nosso colega de distrito. Eu posso Olha. responder essa. Ó, bem, depende. Vai depender bastante do debate. Por exemplo, durante os debates, você pode sim divergir de opinião do seu companheiro de distrito. Mas também você vai ter que concordar muitas vezes. Ou seja, vai ser meio que os dois, entendeu? E nos documentos, vocês dois têm que concordar, certo? Respondi sua pergunta? Sim, obrigada. Carlos, eu vi que você queria falar com a mão levantada. Já baixou? Acho que sim. Vamos precisar escolher um Gente, em questão presidente ou já viu? CCJ, vocês literalmente vão ter que escolher Tecnicamente, existe um presidente. Eu não me lembro Existe. agora, mas no final do. Não sei se no filme está, porque faz muito tempo, mas no final do livro É do distrito. é estipulado um presidente da nação. Eu não lembro de qual distrito era. Então, Mas o tem no primeiro distrito CCJ, 8. a gente tá seguindo os filmes. É do distrito Ah, eu tô 8. perguntando, nos filmes fala sobre o presidente ou só acaba? É, no último filme No da presidente dos Esperança. filmes, ele cai. Não, no último filme, na Esperança Parte 2, tem uma menina, esqueci o nome dela, só sei que ela era do Distrito 8, ela é eleita como um presidente interino, até provarem uma eleição. Isso, é ela que é eleita. Gente, vocês vão decidir isso. Vocês vão decidir se isso quer continuar, entendeu? E buscar independência. Tudo bem, você pode buscar independência, mas isso vai dar certo porque, tipo assim, os distritos, eles dependem um do outro para sobreviver. Seu distrito vai conseguir sobreviver só com o que ele tem, porque cada distrito tem uma especialização, como o 12, entendeu? Ele é especializado na área do carvão. Então, seu distrito vai conseguir sobreviver só com carvão? É isso a questão. Entendeu? Mas é Gente, porque assim, uma questão que nada eu tenho a ver com a história, uma mas- dúvida. Eu tenho Pessoal, uma questão assistam o filme de novo. Pelo Porque, amor assim, de Deus, olha, assistam o filme de novo. Calma aí, gente. Ó. Calma aí. Pode falar. Carlos. Tá, é uma dúvida minha em relação. Eu li os 3 livros e tal, e nem no livro, nem no filme eles falam muito das relações entre os distritos que eles têm. Tipo assim, a gente sabe que cada distrito é especializado em alguma coisa e ele só foca naquilo, mas eles dependem de outros, tipo, mineração, energia e etc. Só que assim, eles já não são meio que um pouco independentes, só que sobre subjugados, sobre a capital, porque, por exemplo, o Distrito 12 nunca fez contato com o Distrito 1. Ou eles fazem, ou a gente só pode especular que eles fazem esse contato já, de troca de mercadoria. Porque nos livros nem no filme, deixa muito claro isso. Bem, esse levantamento você pode questionar durante os debates. Seria até bem interessante. Porque, como é um final aberto, vocês podem discutir isso bastante. Entrar em acordos. Exatamente. coisa. Até porque É um esse comitê é o intuito. de transformação. Vocês têm que construir de volta a nação do zero. Então, essa é a proposta. Então,
tudo que aconteceu antes, os fatos anteriores, são irrelevantes. Vocês precisam ver daqui para frente, entendeu? Do futuro. Exatamente, até porque esse é o intuito. É como se os distritos de Panem estivessem se reunindo, por mais que eles nunca tivessem tido contato antes, eles estão se reunindo para construir uma nova nação. Porque a nação, ela está totalmente no poço, entendeu? Então, o que é importante é o daqui para frente, não o para trás. Deixa eu ver o chat. Vai precisar ficar com a roupa formal ou com a câmera ligada? Olha, é muito critério seu. É recomendado você ter roupa formal, porque você vai estar representando um delegado. E normalmente em debates, assim, em reuniões, eles usam roupa formal para ficar um pouco mais realista, né? Para ficar um ambiente mais, sabe? E a câmera ligada é só se você puder mesmo. É recomendável também. É recomendável você ficar com a câmera ligada, mas se você não puder, não tem problema. Mais alguma pergunta? Vai ter Não. debate daqui a pouquinho, hoje. Vai ter Gente, mock. Principalmente pro CCJ, vocês têm que É o esclarecer tema da tudo para moto. vocês. Porque senão, na hora, pode dar algum problema. Bom, se ficou alguma dúvida em relação ao CCJ, vocês podem me chamar no privado. Eu sou a responsável por esse comitê, então qualquer coisa vocês me chamam no privado, ou então coloco suas perguntas no grupo também, que eu posso responder. Eu estou em todos os grupos, não se preocupem. Ok, você Gente. poderia, perdão, você poderia sinalizar qual que é o seu número no grupo? Pra gente saber? Eu vou colocar aqui no chat. Se vocês quiserem me chamar também, meu nome tá lá no WhatsApp como Amanda Thomas. A gente vai ter mock daqui a pouco, então quem quiser ficar pra mock. Gente, é que depende do tipo de desentendimento. Tipo, a ideia de vocês não tá batendo, tipo, um distrito tá querendo sair por cima, vocês vão ter que resolver do jeito de vocês, entendeu? É mais ou menos isso. Não tem muito o que a gente falar, tipo, vocês vão ter que resolver do jeito de vocês. Mas lembrando que vocês querem paz, vocês não querem de novo que a Panem surge de novo, tipo, com a capital por cima de todo mundo e o resto sendo explorado, entendeu? Tipo isso. Ô, galera, Lembrando posso te que perguntar, a falta de... capital Só um foi instante. dissolvida? Como? A capital foi dissolvida? Porque, tipo, eu não vi nenhum, tipo, meio que representante da capital, etc. Eu só vi, tipo, representante... Basicamente, tá tudo dissolvido. Ah, então... Ah, entendi. O TCJ, basicamente, é uma Assembleia Geral. Todos os distritos se reuniram para discutir o futuro de Panem, entendeu? E a capital foi Socialismo dissolvida. democrático. Isso, exatamente. Vamos meter um socialismo Lembrando que democrático. o CCJ é o comitê assim, mais livre em relação aos outros, porque, como eu disse, vocês vão ter que reconstruir a nação. Então, vocês estão com 0 critérios, né? Por enquanto. Agora, assim, os demais comitês precisam realmente seguir o módulozinho, a fórmula das Nações Unidas. Então, assim, todas as regrinhas bonitinhas tem que seguir. O CCJ também precisa. Agora, assim, é um pouco mais livre, porque, como é um comitê fictício e voltado para os iniciantes, tem aquela questão mais livre, né? Mas precisa seguir, sim, precisa seguir o decoro e buscar a paz. Caso contrário, vai ter expulsão de delegação ou falha de comitê. O que é falha de comitê? Basicamente, vocês não conseguiram resolver o problema, vocês não conseguiram reconstruir a nação e vocês falharam, e agora está um caos. E nada vai resolver. E aí vai acabar a simulação assim, entenderam? Aí, nesse caso que a Laísa falou, vai ser dado como comitê falho. Vocês vão ter falhado a simulação. Mais alguma dúvida? Vamos para mock? Não é bem uma dúvida, só para esclarecer. Esse comitê vai se basear a partir do tipo assim, o que está acontecendo vai se basear a partir do final do último filme, correto? Exatamente.
o desfecho do último filme é a partir daí que a gente vai se basear para começar a fazer a reconstrução da nação. Isso. Ok, obrigada. Mais alguma dúvida sobre o CCJ ou sobre os outros comitês? O cronograma já foi liberado no grupo ou ainda vai ser? A gente vai liberar amanhã. O cronograma já está pronto e vai ser liberado amanhã. Ah, tá. Tem Obrigada. alguém aqui do EcoSoc? Eu. O guia do EcoSoc vai ser liberado amanhã também. Muito obrigada. Pode falar. Então, gente, tipo assim, eu tô no CISNU e é minha primeira simulação, então eu tô completamente aterrorizada. E assim, eu sou das Filipinas e eu fui colonizada, né, tipo, pela Espanha, só que também pelos Estados Unidos. Só que eu não quero estar do lado dos Estados Unidos, nesse acordo depois da Segunda Guerra. Então, tipo, mas eu tenho que ir, né? Bom, Tipo, se eu tenho que ir de algum, porque eu fico do lado do eixo ou do aliado. Eu tenho que ficar do lado do aliado, que infelizmente está os Estados Unidos. Sim, eu tô no CISNU. Como é um comitê histórico, então já aconteceu, tecnicamente tu é meio que obrigada a seguir aquela linha de coisa, mas tipo, tu não pode, tipo, tu pode se desviar um pouquinho, tu pode apoiar, mas com ressalvas, sabe? Tipo, a gente apoia, mas a gente quer isso aqui, que mude isso aqui, entendeu? Tipo, entendeu? Jéssica, pode falar. Boa noite a todos. Apareci por aí, eu vou ser mesa da MOC também. Mas eu sou mesa do CSNU, e aí eu vou aproveitar para dar uma dica em relação a isso, na verdade, responder também a pergunta. Por mais que o seu país tenha sido colonizado por 2 países e você não irá seguir o posicionamento dos seus países, uma simulação da ONU é algo assim, e não vai do seu querer, vai do seu posicionamento em relação ao país no qual você é determinado para ser. Em um comitê, por exemplo, de só um conselho econômico, se você acaba sendo a Venezuela tem uma questão econômica muito crítica. E aí você é Venezuela. Então você literalmente não pode escolher contra tudo que a Venezuela tem como seu posicionamento só porque você é. Então, tudo bem. Eu não quero ser a favor dos Estados Unidos. Mas, como foi dito aqui, é um comitê histórico. Então, você vai decidir o posicionamento e a Filipinas seguiu. E você não pode acrescentar nada novo, tá? Você pode acrescentar algo novo em relação ao curso do comitê. Se o comitê decidir para um lado ou outro, mas o seu posicionamento é um. Então, por mais que você não queira, é algo e você tem que seguir. Tudo bem? É uma política externa. Aí eu espero ter respondido a dúvida. Mais alguma dúvida? Que horas vai ser a MOC e o tema? Eu acho que a gente pode começar a MOC agora, viu? A MOC vai ser a partir de agora. E o tema? O tema é votação no grupo. E o que saiu mais votado... Calma aí. O que saiu com mais votação foi o tema: a morte é mesmo o fim da vida ou uma invenção do capitalismo para vender caixão? Foi o tema mais votado. E a mesa de vocês vai ser a Jazz e ela vai moderar a MOC. Eu posso A responder? MOC pode responder. Está nas suas mãos agora. Pode responder. Não, eu interrompi. Tá. A MOC, basicamente, é um treino para o dia da simulação. A gente escolhe um tema aleatório e discute ele no modelo do dia da simulação, entenderam? Agora eu passo a palavra para a Jess, que ela vai conduzir a MOC. Eu agradeço. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome, como está escrito, é Jéssica Mendes. As pessoas me conhecem mais como Jazz.
Mas meu nome tá Jéssica Mendes e no Meet para ser formalzinha e para não ser tão informal. Eu tenho 16 anos, eu sou capixaba, ou seja, eu sou do Espírito Santo. Eu vou mandar a morte por aí. O tema foi dito, a morte realmente é o fim da vida ou é uma invenção do capitalismo para vender paixões. E antes de começar, eu sou mesa da Artemis também, sou mesa do CSNU, junto com a querida Inês Sofia. Mas antes de começar, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, blá, blá, blá. Senão a gente pode começar, caso não tenha. Mas fique à vontade para perguntar durante também, através do ponto de tudo. Vamos ter que falar formalmente? Assim, sim, eu não digo formalmente, mas eu digo que você deve manter uma oratória, sabe? De, tipo, persuadir mesmo, defender realmente o seu ponto. Obviamente você não vai ser informal de, tipo, camarada, para não ser mais informal. Camarada, pimbas. Nós devemos defender realmente esses achões, porque o capitalismo é assim mesmo, sabe? Então, meus caros colegas, não, é algo mais assim, como foi dito aqui, um respeito e defendendo o seu posicionamento da maneira mais persuasiva possível, tá? Mas lembram, isso, não tenham medo de falar, estejam livres para defender o posicionamento de vocês. E lembre-se, isso é uma simulação de uma simulação. Então, como vocês não representam países, não é como se vocês tivessem que estudar e tal. Mas saibam isso, e é para treinar realmente como vocês discursam, como vocês usam o tempo. Aliás, eu vou até pegar o cronômetro aqui. E a maneira como vocês entendem como vai funcionar e tal, ainda é de primeira viagem. Tudo bem? Como não temos nenhuma dúvida, eu irei começar a simulação, a morte. Eu só vou pegar uma lista aqui para contar a presença de maneira bonitinha. Certamente. Eu não sei, eu mexi. Certamente. Deixa eu tentar. Isso aqui. Foi. Alguém botou algo no chat. Tema da morte. A morte é mesmo o fim da vida ou invenção do capitalismo para vender a chão, certo? Eu vou preencher só isso aqui. Caixa de seleção. Perfeito. Certamente, nós iremos começar. Sendo assim, antes de começar, quero saber se vocês têm algum ponto ou moção. Visto e não, nós iremos fazer. Deixa eu falar, eu parei isso tudo aqui, mas não deu muito certo. Eu iria usar o coisa da Dipto, não ficou legal. Tudo bem. Eu vou só, então. Vamos lá. Vou pegar o nomezinho de vocês. Amanda, Liza, vocês pretendem participar ou algo assim? Não, vou ficar Não? monitorando. Certo. Amanda? Vou participar. Beleza. Caso não haja argumentos ao contrário, podemos ir para o outro tema. Vai ter argumentos ao contrário, porque a asa vai ser dividida. Tenha. Tudo bem? Então, eu vou ir preencher o nomezinho de vocês. Então, temos aí Amanda Thomas. Espero que seja Amanda Thomas mesmo. Se for Amanda Thomas, me corrige. Bárbara Gelen. Se eu estiver falando o nome errado, gente, perdão. Arlos Lima. Estados Unidos. Bem americano. Estados Unidos, bem Joe Biden. Fundação Artemis. Tarsila. Ei?
Eu vou Gente, participar. lembrando que vocês têm que falar presente, tá? Eu só tô operando não mesmo. Fundação Artemis. Tainara Gonzaga. E Williane. Eita, nome diferente. Williane Nayara. Deixa eu escrever certinho, né? Pra não passar vergonha. Williane. É tudo um Y. Nayara. Tudo um Y mesmo. Tudo bem. Deixa eu tirar o presente daqui, o presente daqui. Tirar esses. Oh, meu Deus do céu. E chatinho. Certamente. Eu vou chamar vocês em ordem alfabética. Em ordem alfabética. E vocês vão ou responder dizendo se são presentes ou presentes votantes. Isso não vai interferir muito, já que não teremos nenhum documento a ser feito. Tudo bem? Mas em a ordem de vocês, apenas para que vocês tenham conhecimento, presente votante não tem o direito de se abster de votações, tá bom? Então, por exemplo, moções passam por votação, por exemplo. Geralmente, na verdade, não sei como Artemis está neste trabalho, mas a maioria das moções, elas passam por votação depois da aprovação da mesa. Então, por exemplo, a uma votação, presente votante não pode se abster. Então, ele obrigatoriamente ele tem que votar. Tudo bem? Sendo assim, em ordem alfabética, Amanda Thomas, você se encontra presente ou presente votante? Presente votante, mesa. Muito obrigada. Bárbara Gellen, ou Gellen, enfim, você se encontra presente ou presente votante? Eu me encontro presente. Perfeitamente. Arlos Lima, se encontra presente ou presente votante? Presente. Tá saindo meu. Perdão, pode falar um pouquinho mais alto? Presente. Muito obrigado, senhor. Estados Unidos, se encontra presente ou presente votante? Presente votante. Perfeitamente. Fundação Artemis, se encontra presente ou presente votante? Presente. Perfeito. Tainara Gonzaga, se encontra presente ou presente votante? Presente votante mesmo. Perfeitamente. E Williane Nayara, se encontra presente ou presente votante? O que seria presente votante? Presente votante, em votações você não pode se abster. Ah, então eu quero esse. Tudo bem. Certamente, sendo assim, nós temos um quórum de 7. Caso vocês estejam em dúvida, o quórum eu explico também. Quórum de 7, maioria simples de 5, maioria qualificada de 6. 5, maioria qualificada de 6. Quórum é a quantidade de pessoas. Maioria simples é a maioria simples para moções, enfim, para coisas mais simples. Maioria qualificada sempre são para documentos. Como não é o caso daí, a maioria simples permanece 5 durante as votações. Perfeito? Sendo assim, a mesa indada se há algum ponto ou moção recomendando fortemente, os senhores peçam uma moção para a abertura da lista de oradores. Sendo assim, Amanda Thomas. Moção para abertura da lista de oradores. Perfeitamente. A lista de oradores se encontra aberta. Anteriormente a isto, eu irei passar a representação de vocês. Como estamos em ordem alfabética e como interpretação da mesa, defender... Deixa eu ver qual seria mais difícil. Se seria defender capitalismo ou... A morte é mesmo o fim da vida ou uma invenção do capitalismo. São bons, né? Então, como temos 7 pessoas, vamos ficar 3, 4. Perfeitamente. Como eu acho a Fundação Artemis uma diva, ela vai representar por nós. Amanda Thomas, Bárbara Gellen, Arles Lima e Estados Unidos, na ordem alfabética, vocês defendem a morte ser o fim da vida. E Fundação Artemis, Tainara Gonzaga e Williane Nayara, vocês defendem isso é uma invenção do capitalismo para vender caixões. Bem, caso haja alguma dúvida, pode me perguntar ao decorrer da morte. Sendo assim, uma lista de oradores aberta, a mesa os senhores se inscrevam na lista de oradores através de levantar as mãos. Tudo bem?
Sendo assim, um tempo de 1 minuto e será determinado pela mesa. Minuto inicial. Erem-se os senhores levantem suas mãos para que possam se posicionar acerca do tema. Sendo assim, Carlos Lima, perfeitamente o senhor tem a palavra pelo período de 1 minuto a partir de agora. Mesa, meu microfone está bem ruim, então eu queria passar minha palavra para o próximo, e aí eu vou tentar ajeitar ele aqui, tá? Perfeitamente. Sendo assim, Amanda Thomas, você tem a palavra no período de 1 minuto a partir de agora. Obrigada pelo tempo cedido, mesa. E eu queria começar falando que como assim vocês estão colocando a morte e o capitalismo juntos? Uma é uma coisa idealista e outra é uma coisa racionalista. Não tem nada a ver, senhores delegados. A morte, vocês não conhecem a morte. E como vocês vão colocar a morte em um sistema que está encaixado na nossa sociedade? Obviamente, as pessoas não querem que a morte exista. As pessoas não querem perder parentes. Nem os mais ricos e bilionários pessoas querem isso. Então, por que estariam usando a morte para vender caixões? Não faz sentido, senhores delegados. Vocês vão ter com a mesa. Encerra o seu discurso, senhora delegada. Encerra meu discurso, vocês vão ter com a mesa. Perfeitamente, senhora. A mesa indaga-se a algum ponto ou moção nesta casa. Visto que não, Carlos Lima, o senhor está reconhecido pelo tempo de 1 minuto a partir de agora. Muito obrigado, mesa, pelo tempo cedido. Queridos delegados, hoje temos que nos embasar na ciência, na biologia e na filosofia para que possamos entender o que estamos debatendo hoje. Filosoficamente falando, embora haja crenças variadas sobre a vida após a morte, devemos abraçar a realidade que a vida finita é apenas uma ilusão. Essa questão de dizer que vamos ter uma vida pós-morte ou que há um futuro para nós além do que a gente já viveu é apenas fábula e não temos nenhum embasamento científico que prove esse tipo de argumento. Reconhecer a morte como fim nos impele a viver com um propósito de intensidade, de viver a vida como um todo, e não apenas acreditar que possamos vivê-la em outro momento. Muito obrigada, encerro meu tempo. E cedo meu tempo a mim. Muito obrigado, senhor delegado, pelo perfeito uso do seu tempo. Como diz uma mesa querida minha, a mesa sempre fica feliz quando os senhores usam perfeitamente o tempo de vocês. Sendo assim, a mesa indaga-se a algum ponto ou moção nesta casa. Visto e não está reconhecido pelo tempo de 1 minuto os Estados Unidos da América. Obrigada pelo tempo cedido, mesa. Bom, eu quero começar fazendo coro à delegada Amanda. Ela disse frases que realmente fazem todo sentido. Quem gosta de ver alguém morto? Até mesmo as pessoas que são as, vamos dizer, mais sozinhas, não gostam, senhores. Ninguém. A morte não agrada a ninguém. E mesmo aqueles que pregam alguma religião e são religiosos, não se sentem felizes quando alguém que eles amam morrem. Senhores, eu gostaria mais ainda que a oposição trouxesse fatos de que a morte é um ato infundado e somente algo que o capitalismo faz para gerar mais lucro. Senhores, essa ideia não é um absurdo total. Cedo meu tempo à mesa. Perfeitamente, senhora delegada, muito obrigado pelo perfeito uso do seu tempo. Anteriormente a isso, a mesa indaga-se a algum ponto ou moção. Visto e não, está reconhecido pelo tempo de 1 minuto a delegada Amanda Thomas. Obrigada pelo tempo cedido, mesa. E reforçando o meu discurso, realmente não tem sentido colocar capitalismo e morte em uma frase só, e quem fez esse tema é ridículo. Enfim, o delegado dos Estados Unidos, ele falou, e no momento não falou nada a respeito do tema. Então,
encerro meu discurso e dou tempo à mesa. Muito obrigada, senhora delegada, pelo uso do seu tempo. A mesa indaga se há algum ponto ou moção nesta asa. Visto e não, está reconhecida pelo tempo de 1 minuto a Fundação Artemis. Obrigada pelo tempo cedido, mesa. Então, devemos começar pelo fato de que, como podemos comprovar que realmente a morte existe? Com tantos estudos hoje em dia, como podemos provar que não há vida após a morte e que realmente estão se aproveitando disso para começar a vender? Por que não podemos indagar isso? Muitas religiões falam sobre isso. Os Estados Unidos muitas vezes também já usou da morte como vitória, muitas vezes em guerras também. Como não podemos dizer isso? Encerro meu discurso e entrego o tempo à mesa. Muito obrigada pelo seu discurso, senhora delegada. A mesa indaga se há algum ponto ou moção nesta asa. Visto e não, a mesa reconhece pelo tempo de 1 minuto a delegada Williane Nayara. Boa noite a todos. Começando pelo fato. Falando sobre o cara que descobriu a cura do câncer. Digamos que no outro dia ele foi morto. Podemos perceber com isso que, com a morte, o mundo lucra. Com a doença, o mundo lucra. Então, com certeza, a morte é a invenção do capitalismo. Obrigado pelo tempo cedido. Muito obrigada, senhora delegada, pelo seu tempo. A mesa indaga se há algum ponto ou moção nesta asa. Certamente, senhora Liza Suprema, pois está acima da minha ordem. Enfim, não delega. Ou seria a delegação a ser reconhecida? Eu mesma. E como defensora de que o capitalismo inventou a morte. Certamente seria esta mesma a sua representação, sendo assim, Liza Menezes, corretamente. A senhora se declara presente ou presente votante? Presente votante. Perfeitamente, senhora delegada. Sendo assim, o nosso quórum é de 8 pessoas e a maioria simples ainda permanece de 5. Perfeitamente, senhores delegados. A mesa indaga se há algum ponto ou moção ainda nesta casa. Visto e não, está reconhecido pelo tempo de 1 minuto o delegado Arlos Lima. Muito obrigado, mesa, pelo tempo cedido. E gostaria de salientar em relação a duas falas que me antecederam em relação se devemos reconhecer a morte. Queridos delegados, partimos do ponto natural biológico. Do ponto de vista da biologia, a morte é o término natural da vida. Todos os organismos vivos, incluindo os seres humanos, passam por um ciclo da vida que envolve o nascimento, o crescimento, o envelhecimento e, finalmente, a morte, queridos delegados. Não precisamos ter a indagação de que reconhecer a morte é negar a biologia. Se passarmos a indagar se a morte realmente acontece ou não, isso é negar fatos biológicos, filosóficos e éticos, senhores delegados. E outro ponto que também me ressalta aqui é que tudo já não é lucro. Se a morte torna lucro, se a doença faz lucro, mas tudo já não é lucro no mundo do capitalismo, queridos delegados. Muito obrigada. Encerro o meu discurso e entrego meu tempo a mim. Perfeitamente, senhor delegado. Muito obrigado pelo excelente discurso. A mesa indaga se há algum ponto ou moção nesta asa. Visto e não, reconhece pelo tempo de 1 minuto a delegada Amanda Thomas. Obrigada pelo tempo cedido, senhora da mesa. Eu também queria ressaltar o discurso anterior. Vocês estão falando que a morte é ficção? Que a morte não existe? Que ela não é comprovada biologicamente, que nem foi falado? Então, para onde será que as almas vão? Por que que ninguém falou sobre isso ainda? Por que que a dona criadora da Gucci está morta? Por que será que os maiores bilionários que existiram no mundo antes dos atuais estão mortos? Se fosse assim,
dizem que o capitalismo é para enaltecer os ricos e humilhar os pobres. Então, por que que os maiores ricos do mundo estão mortos? Não faz sentido? Não faz nenhum sentido. Encerro meu discurso e cedo meu tempo à mesa. Muito obrigada, senhora delegada, pelo excelente discurso. A mesa novamente indada se há algum ponto ou moção dos senhores. Visto e não, reconhece pelo tempo de 1 minuto a delegação dos Estados Unidos da América. Obrigada pelo tempo cedido, mesa. Bom, senhores, eu quero começar falando que somente a opinião dos senhores não prova absolutamente nada. Dizer o capitalismo faz isso, mente a existência de uma morte, não prova absolutamente nada. Além disso, senhores, eu sugiro que os senhores façam uma coisa. Peguem uma faca, enfiem na primeira pessoa que vocês verem. E aí nós veremos se elas ficarão vivas ou não. E além disso, não enterrem elas. Não levem elas a uma funerária. Aí veremos se a morte é uma invenção ou se não é. Bom, obrigada. Assim eu cedo meu tempo à mesa e encerro meu... Muito obrigado pelo seu tempo, senhor delegado ou senhora delegada. A mesa indada se há algum ponto ou moção nesta casa. Visto e não, a mesa gostaria de reconhecer a Fundação Artemis pelo tempo de 1 minuto a partir de agora. Tá bom, vamos levar que a morte realmente existe. Isso não seria um benefício para a pessoa morta? Ela não seria beneficiada com isso? Como vamos pegar o cristianismo como tal? Se a pessoa for para o céu, ela vai para o céu, ela vai passar a eternidade no melhor lugar que existe nesse universo. Isso não é algo bom? Isso não seria vantajoso para a pessoa também? Encerro meu discurso e entrego o tempo à mesa. Muito obrigada, senhora delegada, pelo uso do seu tempo. A mesa indada se há algum ponto ou moção nesta casa. Visto e não, gostaria de reconhecer agora, pelo tempo de 1 minuto, a delegada Williane Nayara. Obrigado pelo tempo cedido. Começamos com o pronunciamento. O que perdemos e o que ganhamos com a morte? Nós morremos, e isso não cobra nada da gente, certo? E o capitalismo ganha com isso. Tá bom, já estou me perdendo no meu negócio aqui. Obrigado pelo tempo cedido e encerro o meu discurso aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. A mesa agradece. E indaga-se algum ponto ou moção nesta casa. Visto e não, reconhece pelo tempo de 1 minuto a delegada Laísa Menezes. Muito obrigada mesmo pelo tempo cedido. Senhores delegados, afirmar que a morte é o fim da vida é uma falácia, é uma historinha contada pelo capitalismo para vender caixões. É óbvio que a morte não existe. Temos o caso de Jesus, ele ressuscitou. Então, a gente está acreditando em historinha, em falácia. E outra, como vocês explicam a vida do Roberto Carlos? Como vocês explicam como o Silvio Santos ainda está vivo? E como vocês explicam como é que Papai Noel vem todos os anos no Natal, sendo que ele é um velho? É óbvio que a morte não existe. Encerro meu discurso. Muito obrigada, senhora delegada, pelo seu discurso. Apenas trazendo um adendo aos senhores. E enquanto há até 15 segundos no cronômetro, vocês podem passar o tempo de vocês para era outra pessoa. Tudo bem? E não necessariamente apenas a mesa. Sendo assim, a mesa indaga se há algum ponto ou moção nesta casa. Visto e não, reconhece pelo tempo de 1 minuto a delegada Bárbara Dellen. Muito obrigada mesmo pelo tempo. O delegado Carlos citou que não acreditar no fim da vida é contra fatos. Eu não só concordo com essa frase, mas eu não nago,
Porque o capitalismo iria querer lucrar em cima do sofrimento de pessoas. Todo mundo aqui vai perder ou já perdeu alguém e sabe o qual a gente fica vulnerável. Então, falar que a morte não é o fim de tudo, simplesmente não tem prova. Um corpo em decomposição não é prova suficiente. O capitalismo nunca seria tão cruel a esse ponto de explorar o sofrimento das pessoas. Biologia, evolução, não é o suficiente para falar que morte é o fim da vida. Lógico que é. Falar de religião não é específica, não é verídica e não é factuosa. Falar de mitos como Papai Noel, você não tem fatos para provar nem basear o seu argumento. Muito obrigada. Acaba o meu discurso. Perfeitamente, senhora delegada. Eu agradeço o seu tempo em dar aos delegados se há algum ponto ou moção nesta casa. Visto que não, reconheço a delegada Arlos Lima pelo tempo de 1 minuto a partir de agora. Muito obrigado, mesmo, pelo tempo cedido. Queridos delegados, eu quero indagar aqui os queridos delegados que me antecederam, algumas falas foram aqui até falaciosas e icônicas, eu diria. Trazer Jesus como um fato é negar a história, senhores delegados. Há provas de que essa entidade religiosa veio ao mundo? Há fatos, porque existem pessoas negando, pessoas judaicas, como, por exemplo, os cristãos judaicos, eles negam a vinda de Jesus, eles estão esperando ainda. Então, dizer que ele veio, ressuscitou, e por isso a morte não existe, queridos delegados, é acreditar numa fábula, é acreditar numa história que foi vendida, aí sim, utilizando um processo colonizador, capitalista e ideológico, queridos delegados. E nós temos que levar em consideração a finitude da vida. A vida não é para sempre, queridos delegados. Coloque um fungo. Senhor delegado, seu tempo de discurso, infelizmente, é findo. Obrigada. Perdão a minha vária interrupção e eu agradeço. Sendo assim, pergunto aos senhores se há algum ponto ou moção. E vendo e não, recomendo agora o discurso dos Estados Unidos da América pelo tempo de 1 minuto. Obrigada pelo tempo cedido, mesa. Bom, quero começar fazendo total coro ao delegado Carlos e ainda mais, mesmo que Jesus tivesse vindo ao mundo, para ressuscitar ele teria que ter morrido primeiro. Bom, e segundo, a questão do Papai Noel. Senhores, é muito fácil de explicar isso. Podem ser vários velhinhos e que com o tempo se vai passando, eles vão morrendo e eles vão sendo substituídos. Agora, Silvio Santos e Roberto Carlos é muito fácil também. Eles podem muito bem ser de outras espécies. Ou, quem sabe, eles... Senhores entendem? Tragam mais fatos e não simplesmente historinhas contadas a crianças para explicar um ponto de vista que sequer faz sentido. Bom, assim eu encerro o meu discurso e cedo meu tempo a meio. Muito obrigado, senhora delegada, pelo seu discurso. Apresentar se há algum ponto ou moção nesta casa. Vendo eu mesmo não se... Vendo e não há, reconhece a Fundação Artemis pelo tempo de 1 minuto a partir de agora. Vamos começar pelo fato de que não é somente um mito. A gente tem que levar em consideração que grandes cientistas também acreditavam no cristianismo e em outros tipos de religiões. Então, por que não levar isso como um fato, como muitos políticos hoje em dia levam? E vamos levar ao ponto também de que a gente não sairia matando pessoas por aí para que a gente pudesse gerar lucro. Não, elas já estariam no tempo findo da vida. E aí... cientificamente dizendo, elas iriam morrer. E isso ia gerar lucro para pessoas que ainda vão permanecer aqui na Terra. E ainda mais, ela iria por o pós-morte, que seria, se ela fosse uma pessoa boa, seria a melhor época da vida dela, obviamente, a eternidade que ela passaria no paraíso. Encerro meu discurso e entrego o tempo à mesa. Muito obrigada, senhora delegada, pelo seu excelente discurso. Apresentar se há algum ponto ou moção nesta casa. Visto e não, reconhece pelo tempo de 1 minuto a delegada Williane Nayara. Obrigado pelo tempo cedido. E começando, o capitalismo pode ser mal o suficiente para cobrar de pessoas doentes à beira da morte, apenas para lucrar com a morte dela enquanto ela está viva, sofrendo
com a doença que a matará. O capitalismo é, sim, ruim o suficiente para cobrar de cada pessoa viva ainda viva na Terra. E não importa se ela está doente, se ela vai morrer, ele vai lucrar sim. O capitalismo lucra. A gente lucra. O capitalismo vai cobrar de você tudo que você tem para dar. E a gente vai pegar tudo que você tem a oferecer. Obrigado pelo tempo cedido. Muito obrigado pelo senhor. Muito obrigada, senhora delegada, pelo seu tempo. A mesindária é algum ponto ou moção. E visto. E não, essa delegada manda Thomas pelo tempo de 1 minuto. Obrigada pelo cedido, mesa. E eu tô vendo os cursos dos senhores que estão falando muito da religião cristã. Agora, eu quero que os senhores peguem esses seus discursos e falem para um pagão ou um ateu. Falem para uma pessoa que faz parte da Wicca. Isso para eles é mito. É uma historinha para criança dormir. E outra, estão falando que o capitalismo, ele realmente vem de caixões, sendo que Jesus fala em Mateus 6,19, ele condena as pessoas ricas ao inferno. E você está falando que a morte é um privilégio das pessoas ricas, sendo que está escrito que elas mesmas vão para o inferno por serem ricas, por terem apego à riqueza, não faz sentido nenhum. Os senhores estão argumentando coisas que, meu Deus, sinceramente. Encerro meu discurso e mantenho a mesa. Muito obrigada, senhora delegada, pelo uso do seu tempo. A mesa endaja-se a algum ponto ou moção. E vendo eu mesmo não, a mesa agora irá sugerir para melhorar a dinâmica do debate. Um debate não moderado de 10 minutos. Sendo assim, e os senhores abaixem as suas mãos. Muito obrigada. E para que haja melhor dinâmica no debate e na argumentação dos senhores, a mesa agora irá, por soberania própria, liberar um debate não moderado de 10 minutos, requerindo que os senhores usem o respeito e a diplomacia acima de tudo. Sendo assim, bem-vindos ao debate não moderado de 10 minutos e se inicia agora. Muito obrigada, mesa. Senhores delegados, digamos que a morte seja um fato indubitável. Mas também precisamos alegar que o capitalismo vai sempre lucrar com a morte, independente se ela é real ou não. Mas lucrando com isso, não estaríamos ganhando também? As grandes capitais não geram lucro para a gente também? A gente vive para elas, a gente trabalha para elas e assim o dinheiro retorna para a gente com a gente ganhando. Como você justifica o capitalismo lucrar com a morte? Como você justifica? Porque para a pessoa morrer, ela precisa pagar. Você mesmo disse que é um fato inevitável. Então... Querida delegada, da única delegada admitindo que a pessoa morrer, ela precisa pagar. Então, ela está dizendo que uma pessoa que morre de fome, por exemplo, um imigrante, uma pessoa que morre numa travessia, tentando uma melhoria de vida, ela pagou para estar ali? Ela está pagando para morrer? Delegada, a senhora está distorcendo o meu discurso. Não, a senhora delegada... Para morrer, você precisa pagar no caixão. Obviamente, você precisa morrer. A senhora não afirmou em relação a caixão nenhum. Querida delegada, a senhora falou em relação à morte. Agora, a senhora está introduzindo um outro elemento que não estava na sua fala anterior. Eu acredito, queridos delegados, partindo desse pressuposto de iniciarmos um argumento e depois adicionarmos elementos posteriores e dizermos que falamos anteriormente, isso é incoerente, senhores delegados. E é partindo disso que a gente tem que pensar, nessa incoerência de discursos, essa incoerência de fábulas, essa incoerência de discursos que são propagados até hoje, é nisso que a gente precisa pensar, senhores delegados, em relação à morte. Será que se a morte não fosse verdadeiramente um fato concreto, uma questão humana, uma questão biológica, nós, hoje, não estaríamos, por exemplo, tendo uma conversa, por exemplo, teremos com Cartier Hitler, ou uma conversa com Albert Einstein, ou Isaac Newton, para aprofundar. Eu entendo esse posicionamento, é coerente. Porém, sim, verdade. Outra coisa. Da física,
A maior parte de quem paga mais... Pode falar, sim, Carlos. Ok. Vamos lembrar também que a maior parte da população que paga mais pelos caixões são os próprios donos da capital. Muitos pobres morrem sem nem ter um caixão. Então, isso já é uma questão a ser debatida. Porque, como eu falei anteriormente, para morrer você precisa de um caixão. De um caixão, você precisa pagar por esse caixão. Então, inevitavelmente, o capitalismo está lucrando com a morte, independente se ela é real ou não. Então, já que não vamos chegar num acordo, podemos pelo menos propor um acordo na questão, uma proposta de acordo para a gente pelo menos mitigar essa questão do capitalismo lucrar com mortes. É o máximo que nós conseguimos ter. Nossos discursos não estão... Nossos discursos estão opostos. Nunca vamos chegar a conclusão assim. E o objetivo desse debate não iremos chegar a acordo nenhum, não há possibilidade no capitalismo isso acontecer. Você disse que para morrer precisa ter caixão. A gente vai negar agora o Holocausto, as vítimas do Holocausto? Você acha que Hitler vai pagar e pagou caixão para todas as pessoas que ele matou? Não, porque é um fato. A morte existe, a morte é uma parte natural do ciclo da vida, não é invenção do capitalismo para vender caixão. É um processo biológico inevitável que ocorre em todos os seres vivos. É o resultado de envelhecimento, doenças, lesões e outras causas naturais. A Fundação Artemis também falou que a maioria dos pensantes, cientistas, coisas assim, acreditavam em Deus. Mas eu vou falar, a maioria dos famosos não acreditam nisso. Por quê? Oppenheimer, Michael Meyer, que é o descobridor do primeiro exoplaneta, diz que não tem lugar para Deus no universo. A maioria dos cientistas não acreditam em Deus. Eles não tinham nenhuma conexão com o cristianismo sendo evangélico ou qualquer coisa. Não tem embasamento, não tem acordo nenhum e não tem sentido que a morte é invenção do capitalismo. Mas qual é o embasamento que a senhora tem que a morte existe? Me prova agora. Também não é uma gente, querida delegada, eu acho que assim, a gente tem que entender uma questão. A delegada está pedindo uma prova da morte. Eu lhe pergunto agora uma prova de que o capitalismo inventou a morte. Porque aí, quando você afirma que o capitalismo inventou a morte para que vendesse caixão, nós estamos negando a história, querida delegada. Sabe por quê? Porque a história ela é dividida em uma linha tênue de ensinamento nas escolas, de que a gente passou por diversas fases. E a primeira fase da humanidade, no período pré-histórico, que é registrado, que há registros e estudos, são embasados de que a gente não tinha um capitalismo. Passamos pelo feudalismo também, e o feudalismo também tinha mortes. Então, como que o capitalismo, um sistema econômico que eclodiu com a base do feudalismo, surgiu e criou a morte, sendo que já havia mortes anteriormente? Exatamente. Vamos lá. Mas o período paleolítico em que passamos, paleolítico não tinha capitalismo, era toda colaboração. Se a morte dependesse do capitalismo, a gente teria neandertais. Só para digamos que a morte é um fato. O capitalismo lucrar com caixões. Porque essa é uma questão muito importante debatida, porque muita gente morre, né? No conceito de vocês, morre bem entre aspas, porque eu não acredito nisso, e não tem onde enterrar, não tem o que fazer, porque não tem o capital para isso. A senhora justifica esse tipo de atitude do capitalismo? Hitler não usou caixão, hein? Ele queimou a maioria dos corpos. Tá bom. Ele queimou a maioria dos corpos. É um debate dizendo se o capitalismo inventou a morte. Colocando em questão os judeus. Estamos falando de um contexto geral. Nós estamos falando do Holocausto, certo? Então vamos falar no contexto geral. Não. Delegada Laísa. Delegada Laísa, você está fugindo do tema. Isso aqui é um tema dizendo se o capitalismo inventou a morte. Delegada Laísa, a gente tem que ser éticos aqui, a gente precisa, não podemos tangenciar o tema. E quando a senhora fala em relação a, por exemplo, assim, a gente não está debatendo questões éticas aqui, em relação, por exemplo, se o capitalismo deve ou não pagar um caixão
ou se pessoas que detêm o capital devem ou não fornecer caixões de graça para outras pessoas que estão morrendo. Nós estamos falando em relação a se o capitalismo inventou ou não a morte para que possa... Exatamente. E só para O ressaltar, capitalismo inventou a morte, pedindo sim. provas. Foi os Estados pedindo Unidos. provas. Os Estados Unidos criou a morte. Os Estados Unidos criou a morte. A morte dita não é a passagem desse mundo para o próximo mundo, que também pode ser considerado uma vida. Então não existiria a morte em si, é somente a Ok, passagem. mas vamos lembrar Essa é a de questão, fato. senhores. Estavam Assim, pedindo Não há prova de que a morte é o fim da vida. Aristóteles Não há. acreditava. Estavam pedindo fontes há um tempo atrás dos dois lados. E eu digo, a fonte mesmo é próprio, quando você aprendeu na escola, Lamarck e Darwin, que diz que o mais forte sobrevive. E nessa época da vida deles, nós não estávamos no sistema capitalista, estávamos no sistema feudalista. Ou seja, a morte existe muito antes do capitalismo existir. Entende, Daniela Ligados? Certo, digamos que a morte não existe. A senhora delegada realmente acredita que a morte seja o fim da vida? Porque todas as religiões pregam que não é. Mesmo que a gente não esteja discutindo a religião de ninguém aqui, mesmo que a gente não esteja discutindo a religião de ninguém aqui, de qualquer forma, esse assunto tem um teor religioso. É indubitável. Vocês realmente alegam que a morte é o fim da vida? E se a religião for uma invenção para vender caixões também? Porque o capitalismo ganha com a religião também. E se a religião for uma mentira? Pensem bem. Porque Senhores legais, nós vivemos em um Estado laico, onde a religião ela não afeta no Estado. Ou seja, vocês estão misturando religião com política em um Estado laico. Não faz sentido. Concordo plenamente Mas com a podemos delegada muito ver Amanda. a religião sendo pregada na política hoje em dia também. Como esses dias mesmo foi um debate lá na Câmara dos Deputados sobre o casamento gay. E a maioria dos debates, a maioria dos fundamentos de alguns deputados era somente sobre religião. Como não podemos trazer esse Era religião, mas estava totalmente Religião faz é só olhar na história. A política está inserida na religião e a religião está inserida na política. É inevitável. A todos, o tempo de debate não moderado é findo. Sendo assim, nós iremos retornar agora para a lista de oradores, sem antemão perguntar se há algum ponto ou moção dos senhores delegados. Visto e não, a mesa reconhece pelo tempo de 1 minuto o delegado Carlos Lima. Muito obrigada, mesa, pelo tempo cedido. Gostaria de salientar em relação a um discurso que foi trazido foi trazido pela delegada Amanda, em relação a que nós não estamos discutindo religião. Claramente que o tema que está sendo tratado é inerente a algumas religiões, a religião pagã, a religião cristã, a religião islâmica, a todas as religiões que acreditam numa vida após morte. Entretanto, nós temos que nos basear por um Estado laico. Nós não estamos discutindo outros casos que já aconteceram em câmaras de deputados ou em outros cenários em relação à política brasileira ou entre outros. Nós estamos debatendo um tema sério em relação à morte, queridos delegados. É isso que a gente tem que debater aqui e não tangenciar o tema. Nós não estamos aqui para debater religião A ou B ou C e dizer se ela está errada ou não. A crença do indivíduo é além do que nós Senhor estamos... delegado, o seu tempo de discurso, infelizmente, é findo. Agradeço o seu discurso e ainda se há algum ponto ou moção nesta casa. Visto e não está reconhecido pelo tempo de 1 minuto, a delegada Williane. como podemos perceber, queridos delegados, tudo a gente tenta resolver com religião. Tudo. Aí, vamos começar com todos os debates têm que ter a ver com religião, envolvendo algo da Bíblia, como se aquilo fosse fato. Como se aquilo fosse a realidade que está acontecendo hoje em dia. Podemos... Calma. Não, eu cedo o meu tempo à mesa. Eu não aguento.
Muito obrigada, senhora delegada, pelo seu discurso. A mesindária, se há algum ponto ou moção nesta casa. Visto e não, está reconhecido pelo tempo de 1 minuto a delegada Bárbara Gellen. Bom, eu não lembro quem, porque estava todo mundo falando, mas mencionaram que a religião e política são juntas, como aconteceu recentemente o debate sobre o casamento homoafetivo. Eu vim falar sobre isso, que eles estavam usando trechos da Bíblia, eles estavam usando a religião como uma forma de intolerância. Então, se você quer trazer religião nesse meio, você também fale o quão é homofóbica e machista, e aprenda a usar o contexto inteiro. E eles usaram erroneamente, porque a Bíblia não fala que homem não pode casar com homem, mulher não pode casar com mulher. O trecho foi traduzido erroneamente. O trecho original, em hebraico, era que um homem não pode se deitar com um menino, fazendo referência à pedofilia, e não a gays. Cedo meu tempo à mesa. Muito obrigada. Certamente, senhora delegada, agradeço o seu tempo e a mesindária se há algum ponto ou moção nesta casa, apenas avisando os senhores, e a lista de oradores, ela se encontra fechada para novos oradores, porque eu não sei se essa vai se estender, mas eu iria pausar ela às 6h55. Bem, sendo assim, reconhecendo agora a Fundação Artemis pelo tempo de 1 minuto. Por que não podemos levar a religião como uma crença também? Assim como a ciência também é. Temos que levar o fato também de que muitos pensadores pensavam de que a morte era um caminho entre essa vida e outra. Então não seria exatamente uma morte onde a pessoa acaba de existir, vamos se dizer assim. Ela passaria do plano físico para o outro plano, onde ela seria uma alma, vamos se dizer assim. Aristóteles acreditava nisso. Como não podemos levar isso como um fato, sendo que ele é um dos grandes pensadores, um grande matemático? Como não podemos levar isso como fato? Encerro meu discurso e entrego o tempo à mesa. Muito obrigada, senhora delegada, pelo seu discurso. A mesindária, se há algum ponto ou moção nesta casa, visto e não, a mesa reconhece por agora o delegado Arlos Lima pelo tempo de 1 minuto. Muito obrigado mesmo pelo tempo cedido. Gostaria de salientar em relação a pautas e pontos que foram trazidos aqui hoje pela oposição, em relação a por que não considerar a religião e a ciência como fontes verídicas. Primeiro que a gente está tratando de fé e ciência, coisas que não se unem. Após isso, já para responder, e se querem trazer a religião, vamos trazer também em Eclesiastes 9:5 diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco tem ele jamais recompensas, mas a sua memória ficará entregue ao esquecimento. A própria Bíblia respalda que a morte é um fato da vida, é uma questão biológica, é uma questão, a Bíblia nos responde, e a Bíblia foi escrita pelo século 2, 3, antes de Cristo. Então, assim, se a gente está tratando de religião e de fé, temos que responder o seu tempo de discurso, infelizmente, é findo. Peço perdão pela minha interrupção, mas agradeço o seu discurso. Sendo assim, a mesindária, se há algum ponto ou moção, visto e não, está reconhecida agora pelo tempo de 1 minuto a delegada Amanda Thomas. Obrigada pelo tempo cedido, mesa. E os senhores estão votando na pauta de religião e política no Estado laico, o que não faz o menor sentido, e sendo que a morte também ela foi criada em uma época que Terra das Pedras, época que tipo, o mundo passou a existir. Peixes, não só pessoas morrem, tá? Animais morrem, peixes morrem, pinguins morrem o tempo todo, e eles não têm caixão, eles são do mundo animal. Então, você falou que o capitalismo ele lucra com as coisas, mas ele não lucra com a morte em geral, né? Porque animais também morrem. Tudo o que é vivo morre, até plantas. Então, é uma coisa biológica, já dizia Darwin. Então, senhores delegados, tentem ser um pouco mais coerentes nos seus discursos.
Obrigada pela atenção. Encerro meu discurso e cedo meu tempo à mesa. Muito obrigada, senhora delegada, pelo seu tempo. Apresentado se há algum ponto ou moção nesta asa. Visto que não, a mesa conhece pelo tempo de 1 minuto a delegada Laísa Menezes. Muito obrigada, mesa, pelo tempo cedido. Bom, eu só gostaria de fazer coro à delegada Tarsila, da Fundação Artemis. Realmente, a ciência diz comprovar a morte, mas a ciência um dia já foi apenas um mito. Ela precisou de fatos para ser provada. Então, senhores delegados, não adianta se basear apenas na ciência. Isso é incoerente da parte de vocês, até porque, se a ciência já foi um mito, ela também já se igualou à religião. Portanto, senhores delegados, tenham em mente que o debate aqui não vamos nos fundamentar apenas em 2 fundamentos, vamos buscar além desse ponto de vista. Obrigada, encerro o meu discurso. Muito obrigada, senhora delegada, pelo excelente uso do seu tempo. Apresentar-se algum ponto ou moção, recomendando uma moção para encerramento da lista de oradores. Sendo assim, há algum ponto ou moção nesta asa? Moção para encerramento da lista de oradores. Muito obrigada, senhora delegada. A sua moção é devidamente aceita pela mesa e, neste momento, a mesa irá dar os seus preciosos feedbacks. Anteriormente a isso, eu vou parar a minha formalidade, porque é muito difícil encontrar palavras no vocabulário, mas parabéns, senhores delegados, pelo excelente debate. Eu tenho algumas, não é questões a falar, mas alguns comentários em relação. Primeiramente, eu não imaginei que isso iria para tantos nichos. Foi para religião, foi para isso, foi para aquilo. Achei interessante, apareceu, e agora a gente tem países do Oriente Médio, uns defendem paganismo e alguns defendem o Islã, e parece alguns defendem a Bíblia, e aí usa a Bíblia como base, e fala da ciência, mete o Aristóteles, enfim. Achei interessante. Parabéns pelo repertório cultural de alguns, é bem curioso. Eu mesmo não tenho tanto repertório cultural assim, mas parabéns. Eu vou dar de adendo para o debate de vocês. Eu vou dar, na verdade, algumas dicas, né, visando a simulação. Debate não moderado, principalmente quando há momentos muito acalorados e muita discussão, a melhor arma é o silêncio nesses momentos. Porque uma coisa que há muito presente na questão das simulações da ONU é a postura, a maneira como você se porta diante principalmente desses momentos de tensão, desses momentos como posso dizer, desses momentos de meio confusos, de muitas deliberações falando, querendo se posicionar, etc. E às vezes, na maioria das vezes, a melhor arma é o silêncio, a não ser que você seja um país dominante. E assim, a melhor arma vai ser realmente a dominância, você se mostrar em no comitê pelo seu país e trazer essa superioridade. Outro fator também, trabalhem bem a oratória de vocês. Oratória seria oratória. Oratória fala muito mais sobre performance e sobre vocabulário ou sobre argumentação. Oratória é performance, é a maneira como você performa, é a maneira como você fala, digamos assim. Pessoas com boa oratória, por exemplo, conhecido assim no mundo das simulações, é, por exemplo, Felipe Carvalho. Ele tem uma excelente oratória, a maneira como ele fala é sensacional, principalmente até delegado. Então, é muito mais sobre como você vai falar, como você vai expressar suas ideias. Eu lembro de ter visto um workshop dele, e ele falou sobre a questão da gesticulação. Isso é muito importante. Ele recomendou um livro, e é O Corpo Fala. Então, a maneira como você gesticula mostra muito da ideia que você quer demonstrar, da dominância que você quer aparecer, a sua apresentação, a sua aparência, a sua postura, a maneira como você performa, no geral. Sobre argumentações, eu
recomendo. Esse tema não dá muito para fazer isso. Tá, na verdade, vocês até tentaram, eu vou dizer tentaram, porque, verdade, e a Laís falou agora, mas eu vou dizer, e vocês tentaram usar alguns embasamentos para argumentação, mas esse tema também não dá muito, porque ele foge, ele tem tendência a ele fugir, e ele fugiu um pouquinho, foi para o tema religioso, mas ele não pode fugir. Esse tema é um tema de você não pode fugir, senão ele foge muito. Mas, assim, cuidado com a argumentação e embasamento. Eu recomendo muito utilizar fatos, coisas que são fatos e já não são mais, são, tipo, irreversíveis ou irrefutáveis. São, obviamente, muito lógicos. Obviamente, para representação isso é mais fácil do que para país. Para país, você usa basicamente e você pode usar dentro do comitê do tema. Por exemplo, falaram e era a Filipinas, se eu não me engano. Você pode usar do seu contexto, da sua contextualização e da sua história para você se portar diante do comitê, tá? Então, cuidado com os embasamentos. Tenta não, e aí foi mais, tenta não ir para o campo da religião se o comitê não tiver esse campo envolto. Se o tema também não tiver esse campo envolto. E aí você entra na questão de opinião, né? E aí, por mais, e assim, a morte entra no tema religioso. Sim, mas também entra no tema científico. E aí, por muito tempo, tipo, nos primórdios lá da vida, né? Estudo história, ciência e religião andaram juntos. Depois elas saíram de mão, tá? Então, por um tempo, você tinha isso junto. Hoje você já não tem mais. Então, cuidado, porque você tem duas coisas conflituosas, mas que precisam conflituar. E os dois, ambos, são conflituosos. E são opinativos também e são teóricos. Então, não fujam, tendem a não fugir para esses ambos, a não ser que o tema, o comitê, peça isso. No mais, vocês se expressaram muito bem. Eu não vou dar best, da leite, menção rosa e tal, porque eu gosto de fazer anotações, cadernos de 5 páginas, anotando sobre como foram os delegados, mas eu não fiz, justamente também por ser uma amor, enfim, não ter posicionamento, é mais difícil, mas vocês, no geral, foram muito bem. Vocês trouxeram, assim, argumentações e eu falava assim, verdade, né? É mesmo? Verdade, ninguém nunca pensou nisso. Realmente. E isso é muito interessante, porque você traz até uma questão reflexiva para outros delegados e acaba dificultando a mente, entende? Mas, enfim, era o feedback da minha oratória. Tá bom, pode, se quiser feedback pessoal, pode pedir no meu privado. Fiquem à vontade. No mais, eu agradeço a Fundação Artemis por ter liberado eu ser mesa da morte. Espero que vocês tenham gostado da minha moderação, enfim. E ontem A gente que agradece. E ontem sempre eu miro tanto para o universo de simulações, tanto para dúvidas, questões, aplicação. Boa pergunta, quem ganhou? Pera, deixa eu... tá. Se a morte realmente é o fim da vida ou uma arma do capitalismo. Então, em minha concepção, ganha quem utilizou a morte como capitalismo, porque trouxe uma mecânica do capitalismo, da economia, como ela funciona, como ela gira. Principalmente quando começaram a fazer o raciocínio. Qual o seu número para a gente pedir o feedback? Tá bom. 27, 99999. Oi, esse é meu número de telefone. Mas porque o lado do capitalismo trouxe uma mecânica de como ele funciona e de como o capitalismo seria proveitoso essa questão de vender. Entende? Como fugiu para o campo da religião, o lado de tinha que defender a morte como realmente o fim, tentou embasar nisso. E por que eu desconsiderei? Eu desconsiderei porque, não por opinião, mas porque você trazer um embasamento baseado em religião foge para outras religiões, como fugiu também, existem outras religiões, judaísmo, paganismo, islamismo, cristianismo, e você tentar embasar, por exemplo, na Bíblia diz XXX. A outra pessoa pode vir e falar,
Eu não acredito. E daí a Bíblia diz, isso não é verdade, porque a ciência diz isso. Ou porque a decomposição do estado acontece com toda matéria, com tudo é matéria. Enfim, então fugiu um pouco para esse lado aí. Por isso, e tipo, se eu fosse dar meu parecer, o lado do capitalismo teria se sobressaído e ganhado, tudo bem? Mas enfim, vou parar de falar agora. Código Civil. Faz sentido. Mas enfim, eu vou parar de tagarelar